assentar para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical, por favor? Bom dia a todos. Romanos 5:1. Irmãos, vou começar a leitura para que possamos irmos meditando na palavra de Deus. Os irmãos acompanhem com muita fé. Diz assim:
justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Até aqui, irmãos. Que palavra maravilhosa que nos é apresentada. Que aqui é apresentado que a gente deve se gloriar não somente, né, na graça, e não somente também na fé, mas também devemos nos gloriar nas tribulações. Por quê? Porque essas tribulações vão ser instrumentos de Deus para nos gerar esperança, paciência, perseverança, e tudo isso é ótimo. Existe uma frase, que eu não vou me lembrar quem foi o pregador que falou, mas que diz assim que se a luta te fez orar, se aquela prova te fez orar a Deus, ela já te abençoou. Se aquele problema fez você chegar até Deus, foi uma bênção. Então é aquilo que a palavra diz: em tudo dai graças. Não é o que acontece conosco, é o que nós fazemos com isso. Então, se algo bom acontece, isso pode ser motivo de bênção ou não, porque tem pessoas que, quando acontece algo bom, esquecem de Deus. E algo ruim da mesma forma, quando uma tribulação acontece, pode ser algo bom ou não na vida daquela pessoa. Ela quem decide se devido ao problema ela vai se aproximar de Deus e orar, ou se ela vai murmurar e reclamar de Deus. A gente vê na vida de Jó, aconteceu um problema terrível, como nós aqui, cada um de nós não passamos por tudo que Jó passou, perder seus filhos, perder todos os seus bens. Porém, ele falou que nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele usou a tribulação, ele aproveitou o momento de tribulação para gloriar o nome de Deus, não para murmurar. Então, acredito que no decorrer dessas aulas, a gente vai aprender muito sobre isso. Tem só uma versão na aula, Ah, sim. mas tudo tem a ver com a música. Ah, sim. Então, irmãos, espero que Deus possa afirmar essa palavra no nosso coração, para que a gente, quando passar pela luta, não murmurar, mas sim pensar: essa luta, essa prova está desenvolvendo em mim frutos do Espírito Santo, paciência, longanimidade, porque às vezes a gente tem que esperar para aquela luta acabar, e isso vai gerando paciência. Quando acontece outra luta, a gente fala: já estou acostumado, não vou me desesperar, eu sei que uma hora a luta vai acabar. Então você já gerou o quê? Paciência. O Espírito Santo trabalhou em você. Como diz no final aqui no verso 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a gente, na luta, a gente sente ali o Espírito Santo confortando o nosso coração, a gente sente a mão de Deus, porque quando estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, irmãos. Então, que essa palavra possa ser gravada em nosso coração, para que a gente possa estar sempre meditando nela de dia e de noite, né? Como diz o salmista, que tem prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Assim devemos fazer também, irmãos. Irmãos, vamos louvar o cântico 137 do Inário. Aqueles que puderem, vamos colocar de pé, vamos estar louvando o Senhor com esse cântico.
aquela história onde Paulo e Silas estavam na prisão e eles oravam a Deus e cantavam louvores. Oravam a Deus e cantavam louvores. Então, quando a gente estivermos em frente às batalhas, em frente às lutas, às tribulações, podemos sim orar a esse Deus, clamar o seu nome e também cantar louvores como este, que diz que Cristo é o nosso abrigo no temporal. Quando a gente passa por aquele problema, a gente não está sozinho, né? Na tentação e em todo mal. Sim, Cristo é o nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Então a gente tem um refúgio aonde se esconder, a gente tem aonde se abrigar, não estamos sozinhos, Ele enviou o Consolador. E também nós sabemos que não somos desse mundo, assim como Cristo também não era deste mundo. Quando uma pessoa ela está em outro estado, ou em outro país, em outra cidade, e às vezes ela está com aquela dificuldade, aquele problema, logo bate uma lembrança, né, da terra natal. Poxa, lá no meu estado, lá na cidadezinha, com meus parentes, onde eu me sentia seguro, o abrigo ali naquela casa, quando eu tinha lá na minha infância. Então, este pensamento tem que vir ao cristão. Se ele estiver no problema, ele pensar: não sou desse mundo, minha pátria é o céu. E lá no céu, Jesus vai enxugar de nossos olhos todas as lágrimas. Isso é um consolo muito poderoso na vida do cristão. A gente passa pela luta sabendo que teremos o consolo do Espírito Santo, sabendo que no final teremos ali o enxugar de todas as lágrimas por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, irmãos, entregando nas mãos de Deus nosso estudo, pedindo para que o Senhor ilumine nossa mente, para que possamos aprender mais de Sua palavra. O nosso pastor Sandro que irá trazer o estudo. Amém, irmãos? Farei essa oração, os irmãos orem também, para que possamos estar pedindo ao auxílio do Espírito Santo. Senhor Deus, eterno Pai, ó meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu Santo Espírito. Ó Pai, a Tua palavra diz que quando fomos colocados para falar da Tua palavra, o Teu Santo Espírito iria nos lembrar daquilo que nós fomos ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nós pedimos essa bênção especial sobre a vida do nosso pastor Sandro, que o Espírito Santo possa, ó Senhor, iluminar a sua mente, fazê-lo lembrar de tudo aquilo que ele estudou previamente, de tudo aquilo que ele aprendeu com o nosso Senhor Jesus Cristo por meio da palavra. Que ele, se lembrando desse ensinamento que Cristo transmitiu a ele, possa passar à tua igreja, ó Pai. Que nós possamos ouvir aquilo que vem de Ti, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, também peço sobre nós, ó Pai. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, ó Pai. Ó Senhor, não somente a nossa mente e nosso coração para entender, mas também ilumina nossos passos para que possamos caminhar, Senhor, caminhar segundo a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que aquele que conhece a palavra de Deus, mas não a cumpre, é como o homem que edificou a sua casa na areia. Mas aquele que conhece a palavra de Deus e a cumpre, ele edificou a sua casa na rocha. Ó Senhor, sabemos que Tu és a rocha eterna, sabemos que Tu és a pedra de esquina angular, ó Pai. Então nós pedimos, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, possamos aprender essa palavra e colocá-la em prática. Ó Senhor, que possamos viver a Tua palavra dia após dia, Senhor, e que o nosso coração possa gravar a Tua palavra escondida no nosso coração, conforme diz em Salmos, ó Pai, para que possamos não pecar contra Ti, Senhor. É isso que nós Te pedimos, Senhor, do nosso coração, confiados em Cristo Jesus, agradecemos. Amém. Amém.
estaremos então iniciando uma nova fase aí na nossa EBD. Vamos ajustar aqui. Então, meus irmãos, nossa proposta para nossos estudos na EBD, durante esse primeiro semestre, é trabalhar esse livro que eu vou apresentar para vocês, o livro Aconselhando uns aos Outros. É um livro muito curtinho, tem 8 lições aqui, então nós teremos 8 aulas desse livro, vamos ver ele todo. Hoje será a primeira aula, tá? Primeira lição. E depois, como o Jonathan falou, nós vamos trabalhar uma revista da nossa editora que fala sobre as tribulações, as aflições que o crente passa nessa vida e como lidar com elas, tá bom? Mas como a revista ainda não chegou, ela já foi comprada, mas ela ainda não chegou, chega agora, segunda ou terça. Então, eu falei, como o livro já chegou, eu estava em casa, nós vamos trabalhar o livro primeiro, tá bom? Então, o livro é esse, Aconselhando uns aos Outros, tá? Está ali o desenho, né? A imagem. E o título é Aconselhando uns aos Outros. E o subtítulo, 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. É do Edward Welch. Então, meus irmãos, essa é a nossa ideia, trabalharmos lições para que nós, como corpo de Cristo, como membros da igreja, pessoas que foram lavadas, remidas no sangue de Jesus, nascidas de novo, como nós devemos nos relacionar de forma mais saudável, mais cheia de sabedoria. Bom? Essas 8 lições vai nos mostrar como lidar com várias situações. Sobre o autor, Edward Welch, ele é membro do corpo docente da Christian, aqui tem um nome em inglês, acho que não compensa ficar falando, né? Mas ele é, lógico, ele é americano, né? Norte-americano. Ele tem vários títulos na área de aconselhamento, na área também da neuropsicologia. Mas o que importa aqui é que ele é conselheiro bíblico há mais de 30 anos, esse autor. Ele tem muita experiência para contribuir com a igreja, muita experiência ministerial. E ele trabalha vários temas, como depressão, medo, vícios, problemas do século que nós vivemos, né? Problemas muito graves que nós enfrentamos dentro da igreja, inclusive. Isso no mundo é comum, mas temos também esses tipos de problemas dentro da igreja. E aí nós vamos buscar então uma base bíblica para essa ideia de aconselhar uns aos outros, de cada cristão ter capacidade e autoridade para aconselhar o seu irmão. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5:11. Os irmãos não precisam nem abrir a Bíblia, só se quiser conferir, porque o texto já está aqui, transcrito, tá bom? Diz o quê? Por isso, vamos ler tudo junto? Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo, como manter o fogo do Espírito. Então esse é o primeiro texto que fala de aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente. O segundo texto é Colossenses 3, do 16 ao 17. Vamos ler mais uma vez? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a
aconselhai-vos mutuamente. A ideia aqui nos dois textos está mutuamente. O que é mutuamente? O que quer dizer? Oi? Mutuamente, ao mesmo tempo, uns aos outros. Todo mundo aconselhando o outro, né? Não só, a ideia aqui, meus irmãos, é que não haja na igreja um grupo privilegiado de sábios que só eles possam aconselhar. Por exemplo, só o pastor pode aconselhar os irmãos. Lógico, o pastor da igreja, os presbíteros, né? Eles têm essa função. Faz parte do ministério você se preparar para dar conselhos embasados nas Escrituras. Mas o texto de Paulo aqui é para a igreja, é para cada membro da igreja ter uma capacidade espiritual de conhecimento bíblico mínimo, ao ponto de ele poder dar bons conselhos para os seus irmãos. Você é um membro da igreja há mais de 10 anos, né? Há 15 anos, 20 anos, alguns até 50 anos. Então, nesse tempo, você acumulou uma bagagem bíblica, espero eu, e com o tempo você foi adquirindo bagagem bíblica suficiente para que, quando um irmão ou uma irmã te procurar e colocar um problema diante de você, você tem que falar para ela. Fala, minha irmã, assim a Escritura diz isso e isso sobre esse assunto. Vamos orar por isso, vamos ler aqui esse texto bíblico para Deus nos dar a direção. Porque o que a nossa confissão de fé diz? Que a Bíblia é o quê? A nossa regra de fé e prática. Eu tenho que praticar as Escrituras. Porque se a Bíblia ela não transformar minha vida ao ponto de eu viver pelo que ela diz, qual é o efeito que tem? A Bíblia não pode ser só uma regra de fé, né? Eu creio que Jesus morreu, ressuscitou, que ele ressuscitou dos mortos, que ele está à destra de Deus. Essa é a minha fé. Eu creio na Trindade, eu creio na igreja. Mas e na sua vida? Como essa fé tem atuado na sua vida? Isso é importante, tá? Você levantou a mão? Fala um pouco alto, porque é por causa da gravação, tá? A fé é algo muito falando sobre regra de fé e prática. Certo. Não tem fé. Sempre tem fé em alguma coisa. Não tem fé em outra coisa. Porém, a prática hoje é uma coisa que a gente praticamente não vê. Se vê aqui, se tem fé, mas não pratica, a palavra, aquilo que a palavra está dizendo. Não é só o membro de Deus, são os homens, né, que deveriam praticar, para dar exemplo. Eles, infelizmente, Tem falhado, né? têm falhado muito. Não, realmente há um distanciamento espiritual, um esfriamento, e precisamos, irmãos, por isso que essas aulas são importantes, para que nós venhamos a eternizar isso, a fundamentar, solidificar isso no nosso coração, para nos esforçarmos a praticar a palavra. Nós temos feito a leitura bíblica, né? Aquele plano, aquele desafio de ler a Bíblia inteira no ano. Não sei quantos estão fazendo, eu estou fazendo. E a leitura hoje, em Levítico, fala de relacionamentos, entre outras coisas, né? No seu capítulo ali 18, que hoje é Levítico 17, 18 e 19, o capítulo 18 fala de relacionamentos ilícitos que Deus deu para o povo de Israel, que são válidos para nós hoje. Todo tipo de união que é abominável aos olhos do Senhor. Então nós temos que ler aquele texto e ver como Deus é santo e como Ele ensina o seu povo a pureza, inclusive no relacionamento sexual.
a Bíblia é viva, a Bíblia é a palavra do Deus vivo. Temos que praticar. Então, o nosso grande objetivo é esse. Inclusive, os objetivos das lições. Eu vou colocar aqui para vocês. Pode falar, Thomas. Professor, na carta de Tito, capítulo 2, versículo 5, antes do versículo 4, Deus fala para que ensine as mulheres novas, ele está falando das mulheres mais velhas, a serem prudentes, a mais seus maridos, a mais seus filhos, a serem moderadas, casas, de casa. Também fala também sobre o jovem, como tem isso. Aí você vai também em 1 Pedro 5, versículo 5. 5. Semelhante nós nascemos sobre o juízo aos anciãos. Sei que todos os jeitos aos novos têm merecido dignidade, porque o Deus ao seu velho, aumentando a sua vida. Eu entendi aqui na questão do aconselhamento, tanto da mulher como do homem, é se aconselhar com o mais velho, mais experiente da igreja. É nessa linha? Olha, deveria ser dessa forma, né, que Paulo está exemplificando aí, porque uma pessoa mais velha, mas no sentido não só de idade, mas também mais velha na fé, tem a ideia da experiência eclesiástica, né? No caso do texto, daqui a pouco uma pessoa crente mesmo, Isso, com experiência de vida. exatamente. Porém, Zé Luiz, nós sabemos que tem muitas pessoas que são chamadas jovens e que adquirem experiência mesmo na juventude. Um exemplo é Timóteo. Né? O apóstolo Paulo fala: ninguém despreza a tua mocidade, porque ele era muito jovem para cuidar na igreja. Então há exceções também, de acordo com a graça e o dom de Deus. Deus pode abençoar uma pessoa jovem para ter uma sabedoria incrível para aconselhar pessoas mais velhas também. Mas, via de regra, deveria, né, os mais velhos sempre estar aconselhando os mais jovens, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas como ser boas esposas, donas de casa. O texto diz como cuidar dos filhos, porque elas já passaram por aquilo. E no caso do texto do Pedro, né, que fala dos anciãos também, aí seriam os homens, né? Porém, meu irmão, a sociedade é tão pecadora, não falando só da brasileira não, estou falando em geral. A sociedade é tão pecadora que pessoas mais velhas têm sabedoria alguma, quebraram a cara e ainda continua insistindo no erro, né? Tem uma frase que eu acho interessante, porque a cabeça branca não é sinônimo de sabedoria, certo? Nós podemos ter pessoas que têm idade, mas não aprenderam nada da vida, não aprenderam nada da Bíblia, não tem temor de Deus. Então tem uma frase que atribuem a Rui Barbosa, um político brasileiro muito inteligente, né? Que diz que ele fala assim: numa discussão, alguém levantou a questão e falou assim: você tem que respeitar meus cabelos brancos, né? Num debate que ele falou assim: não, até os cretinos também envelhecem. Os canalhas, né? Os canalhas, exatamente. Então, só para você ter uma ideia. Quer dizer, é porque é idoso, que é bonzinho, que é sábio, né? Que é o mestre Yoda? Não. Então, o texto ele nos mostra, o texto que você lê é muito bom, principalmente de Tito, que mostra que o conselho acontecendo naturalmente na igreja. As mais velhas recebendo as mais novas. Você já teve experiência, já teve filho, você sabe como é. Aí aquela mulher mais nova está grávida, está morrendo de medo da hora, né, do parto, que deve ser um terror mesmo, né? Graças a Deus. Se livrei dessa, mas deve ser um terror mesmo. Aí a mulher está cheia de medo, a mais velha vai lá e me acalma. Fala: calma, vai dar tudo certo. Eu passei por isso, faça isso, dá toda a instrução. E aí acaba aquela irmã, ou o marido está tendo um problema com ela, aí você já passou por aquilo com o seu marido, aí você fala: olha, eu errei nisso aqui, você não precisa errar também. A ciência. Então, gente, sabedoria.
Onde é a fonte da sabedoria? Ó, a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a fonte de sabedoria. Agora, a pessoa que não medita na Bíblia, não medita na palavra, não consegue adquirir sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria de Salomão. Fala, meu irmão. Então, em 2020 eu tive uma situação eu vivi uma situação muito doida, por causa que eu sempre aprendi que quando eu tiver uma dúvida, eu tenho que procurar pessoas mais velhas da igreja. Tanto que sempre quando eu vou me aconselhar, eu sempre vou lá, ligo para minha avó e falo, ó, está acontecendo isso, aí ela ora, a gente conversa, aí eu sigo o conselho dela e as coisas melhoram. Só que em 2020, durante a pandemia, eu recebi uma ligação de um irmão de uma outra igreja, e olha, eu quero que você me encontre na estação do Jaraguá. Eu falei, mas por quê? Ele me encontra. Eu fui. Quando eu cheguei lá, entrei no carro dele, ele estava com uma arma no painel do carro. Eu falei, o que está acontecendo, rapaz? Aí ele, não, meu enteado deu um soco no meu rosto e eu quero que você me fale alguma coisa para me convencer de eu não fazer uma besteira. Aí eu falei, olha, eu acho que você tem um coração orgulhoso. Ele, não, porque ele bateu no meu rosto, isso não vai fazer. Eu falei, não, rapaz. E a gente ficou ele saiu de casa, a gente ficou 3 dias, eu fiquei com ele 3 dias, numa casa que ele alugou para ele não voltar para casa, até convencer ele a abandonar aquela ideia. E assim, hoje eu tenho 30, na época eu tinha o quê? Meus 26, 27 anos. Ele tinha seus 58. Sim, já era o senhor, né? Desculpa, mas não é o tipo de atitude que a gente espera de um cristão dessa idade. Mas acontece dentro da igreja. Muito bom exemplo. Pode falar. Achei interessante o que ele falou, porque eu lembrei de Esaú e Jacó. Quando Esaú ficou com tanta raiva do irmão dele, cuidado, porque ela para o irmão dele, quantos anos demorou para ele voltar a falar com o irmão dele? E isso é fato, verídico, foi o que aconteceu. Ele ficou tempos longe da casa para acalmar o coração, para não ter aquele desejo de matar, de vingança, e esse fato de ele ser mais novo é também bíblico, porque nós devemos tratar os mais velhos como se fossem nossos pais, né? Conversar com eles e também tratar as mais velhas como se fossem nossas mães, lidar com elas da mesma forma que a gente lida com a nossa mãe verdadeira. E assim como os nossos irmãos que têm a levidade ou independência, tem que tratar ele como seu irmão, não do sangue, mas trata ele como se fosse de sangue, agindo da mesma forma. É interessante isso. Exatamente. Então, nesse caso que o Mateus contou, se ele mata, vai lá e mata um jovem, né? O Tiago. Ele vai fazer um monte de prejuízo para a vida dele, né? A vingança seria desproporcional. O cara, o moleque deu um soco nele, ia matar o menino, é desproporcional, né? E o que a Valéria falou é o que Paulo diz, né? Muito bem. E a ira do homem não produz justiça, né? A ira do homem não produz justiça. A Bíblia fala isso. Minha vingança. A vingança pertence a Deus. Deus viu aquela atitude. Foi errado, é humilhante, né? Você passar por isso que ele passou. Mas a gente tem que. Gente, é muito difícil, mas temos que aprender a lidar com isso. Seguindo aqui, meus irmãos, quais são os objetivos das lições? Eu tenho 2 objetivos aqui que eu, ora a Deus, eu pretendo passar para vocês. Primeiro, entender que somos chamados para cuidar das almas uns dos outros. Deus coloca sobre a sua vida essa responsabilidade, ok? Somos chamados por Deus para cuidar. Você não tem, como cristão, irmão, você não tem o direito de não se importar com o seu irmão. Vou repetir. Como cristã, você não tem o direito de não se importar, de ser indiferente à dor do seu irmão. É isso que ele está dizendo aqui. E segundo, o segundo objetivo é ajudar a moldar a cultura na igreja presbiteriana de Jardim Odete, de modo que o aconselhamento e o cuidado
você tenha confiança de procurar irmãos e irmãs aqui na igreja e se falar do seu problema e esperar uma resposta cristã. Tá bom? Então a ideia que nós aprendemos nessas lições é moldar a igreja, fazer disso uma cultura na nossa igreja local de aconselhamento bíblico e cristão. Agora, qual que é a primeira lição que nós vamos ver hoje? É com toda a humildade. Então a primeira lição é humildade. Humildade. E, gente, como nós somos orgulhosos, né? Como nós muitas vezes não damos o braço a torcer. Nós somos orgulhosos, irmãos. Isso é uma característica pecaminosa que nós herdamos de Adão e que nós desenvolvemos e amplificamos ela. Primeira coisa, ó, não sei se os irmãos conseguem ver, porque está pequena. Nossa utilidade, nosso cuidado com as almas começa com a nossa necessidade de cuidado. Olha só que interessante. Acho que é melhor. Paga aí, Fernando. Melhorou, né? Então, como eu vou ser útil? Como eu vou cuidar das almas dos irmãos? Quando eu reconheço que eu também preciso de cuidado. Isso é ser humilde. Porque se você acha que você é autossuficiente, você é o conhecedor da Bíblia, você é o teólogo, né? É o Agostinho de Hipona, e que está acima do bem e do mal, você já falhou na primeira lição, que é reconhecer a sua fraqueza, reconhecer que você precisa da oração dos irmãos, que você tem muitas falhas, e o orgulho é uma delas. Então, irmãos, humildade. Imagine um grupo da igreja interconectado de pessoas que confiam umas nas outras. Esse é o problema. Às vezes a pessoa tem confiança de falar o problema para a irmã, porque fala, essa aí vai falar para todo mundo da minha vida. Esse aí, misericórdia, vai entrar aqui e sair aquilo. Não é verdade? Então, qual que é a ideia? Imaginar um grupo de pessoas interconectadas, ou seja, corpo mesmo. A melhor ilustração é a de Paulo, que a igreja é um corpo com membros, certo? Interconectado, confia uma nas outras. Você pode falar da sua dor para ela, você pode falar da sua dor e a pessoa vai responder com compaixão e oração. Com compaixão e oração. Tá? Então, essa seria a resposta cristã. Você fala da sua alegria, você está num momento de alegria. Nossa, consegui sair, passei naquele concurso. É uma alegria, né? Pô, meu filho nasceu, sei lá, eu ganhei uma promoção, eu arrumei um namorado, não sei. Alegria na sua vida, e aí alguém se alegra com você. Jesus falou, né? Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Se alegrai com os que se alegram. Então isso é bíblico, irmãos. Isso seria uma resposta cristã para esses dois tipos de situação. Pois não? As pessoas hoje está mais, diminuiu bastante essa situação. Mas antigamente as pessoas colocavam muita fé na oração de certas pessoas. Até hoje. Até hoje tem isso. Porque elas se tem um problema em casa, na família, chama a fulana de tal ou ciclano para orar. Outra pessoa não, mas tem que ser especificamente aquela pessoa. Aí junto com aquela pessoa vem outras pessoas, mas a oração que eu quero está forçando, mas a pessoa não tem que orar. Aí, ele coloca a confiança na pessoa. Essa é a Irmão, não é errado isso aí. Porque essa ideia que acontece muito no meu pentecostal. Neopentecostal. Aquela irmã tem a oração forte. Ela ali, pode ir lá que ela resolve. Aquele pastor, quando ora, Deus ouve. É a ideia de crentes especiais diante de Deus, né? E se ele orar, acontece. Isso não é bíblico, né? É lógico. Você vai ver na Bíblia pessoas que têm uma intimidade maior com Deus, né?
realmente tinham essa intimidade. Moisés, por exemplo, né? Você está dizendo que Moisés, ele era quem falava com Deus face a face e tinha uma intimidade grande. Porém, a Bíblia fala no Novo Testamento do sacerdócio universal dos crentes. Isso é uma doutrina reformada, irmãos. É uma doutrina reformada que diz que todo crente nascido de novo tem acesso ao trono da graça de Deus pelo sangue de Cristo, é por Ele. Então, não tem essa de crentes mais especiais que outros, tá? Então, isso aí, meu irmão, infelizmente acontece até hoje, tá bom? Seguindo aqui, irmãos, em sua luta contra o pecado, você pode ajudar, você pede ajuda a alguém, e alguém ora com você e oferece auxílio a partir da Escritura e permanece ao seu lado. É quando você é amparado na sua luta, na sua tribulação, tá? Sandro, Jesus ele disse que uma marca dos cristãos seria o amor uns aos outros. Se amares uns aos outros, sabereis que são meus seguidores, né? Que são meus discípulos. Certo. E ele diz também que o resumo da lei é o amor. Que a lei toda do Velho Testamento, ela se resume em amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje em dia a gente tem um problema linguístico, que na língua portuguesa, a palavra amor ela é muito abrangente. Então, o amor de um amigo com um amigo é amor. O amor de marido e mulher, a palavra é amor também. Amor de pai e filho, a palavra é amor também. Mas se você for ver no grego e no hebraico, tinha outras palavras para cada tipo de amor. E fala, no grego é o ágape, né? É o amor fraternal, de irmão para irmão. Fala do ágape, né? O amor. O de irmão para irmão é filéu. Filéu, né? Então aí você tem um amor que é fraternal, né? É que no português de Deus. No português você tem que usar uma palavra para complementar, né? Então eu falo do amor que é fraternal. Quando você tem um irmão, nem sempre você vai se dar bem com ele o tempo todo. Às vezes seu irmão vai te irritar, às vezes seu irmão vai se estranhar porque é irmão. Mas se ele cair e se machucar, você sai correndo para pegar ele e levar para o socorro. Se ele se der mal, você vai ficar triste junto com ele, mesmo que vocês estejam em atrito, porque é irmão, é família. Então eu acredito que esse amor que Jesus manda termos uns pelos outros deva ser nesse amor de irmão mesmo. Poxa, eu não estou todo dia dentro da casa daquele irmão da igreja, eu não estou sempre convivendo com ele, eu não trabalho no mesmo ambiente que ele. Porém, quando ele precisa de mim, assim como um irmão de sangue, eu vou socorrê-lo. Deve ser por essa linha, né, Sandro? Sim. A ideia é que haja essa comunhão tão forte, né? A Bíblia vai até mais longe. Na primeira epístola de João, ele chega a falar que devemos dar vida uns pelos outros. É o extremo, né? Já é o limite que podemos demonstrar o nosso amor pelos irmãos. Imagine, meus irmãos, uma igreja onde há franqueza, tá? Franqueza, liberdade e amizade, onde os fardos são compartilhados. Você não precisa carregar sozinho o seu fardo. Dá-se e recebe sabedoria. Seria uma igreja ideal, uma igreja moldada na palavra de Deus, onde as pessoas cultivassem essa comunhão e essa franqueza ao ponto de você ter um relacionamento sincero, né, com seus irmãos e poder confiar seus fardos também para eles. Fala, Jacob. Se eu sentir, né? Não é sentimento, é mandamento. Amar o teu próximo é mandamento. Não fala assim, se tocar no teu coração, você ama ele, se der. Não, é mandamento. Exatamente. Então exige de nós, né, um esforço muito maior, não apenas ficar sentindo. Se eu sentir de ajudar aquele irmão, eu vou ajudar. Não é sentir, é mandamento. Eu vou ajudar porque Deus mandou, porque Cristo me ordena. Então é diferente, né? Bem colocado. Interessante também a mesma forma da fé, né? Se você só tiver fé,
Deus proverá. Sabendo que você tem que ter essa atitude de quê? De ajudar o irmão. E não mandar ele para a sua casa. É uma atitude que nós devemos, como cristãos, ajudar os cristãos da igreja, os irmãos da igreja. Nosso irmão está precisando, não é passar, depois eu vejo isso aí. Não, é imediato. A ajuda tem que ser imediata em qualquer situação. Em qualquer situação. Exatamente, Tiago fala disso. Já fala. Gente, onde não há conselhos banais. O que é um conselho banal? É um conselho que não é basado nas escrituras, que não vai servir para nada, que é baseado no que você ouviu aí fora do mundo. Isso é um conselho banal. Olha, está cheio. Você vai pedir conselho para alguém, a pessoa te dá um conselho, se você seguir aquele conselho, você vai parar no buraco. Né? Então, Deus nos livre de conselhos banais. E onde, gente, Jesus esteja no centro de tudo isso, onde Jesus seja exaltado pelos conselhos que você está dando e pelos conselhos que você recebe. Se Jesus não for exaltado, não estiver no centro, não é cristianismo, né? Um dos exemplos que eu me veio à memória foi Moisés, quando ele estava tomando conta do povo, ele dirigia o povo e estava sobrecarregado. Deus usou a vida de Jetro, né? O sogro dele? Jetro. O sogro dele e o aconselhou. Por que você não faz isso? Porque você está sobrecarregado. É importante nós recebermos conselhos quando o irmão vem falar conosco. Olha, por que você não faz isso ou isso? Por mais que pareça estranho, mas lá na frente a gente vai entender bem o que Deus tem a dizer para nós, né? Assim foi o que aconteceu quando Jetro recebeu o conselho. Não, Moisés recebeu o conselho de Deus. foi um excelente conselho. Foi um ótimo conselho. Fala, Fernando. Eu estudo ele se abrange também a ajuda humanitária. Tem a ver também. Tem a ver. Tem a ver. Então, quando eu falei que as pessoas, regras, a prática é uma coisa, a fé é outra. Eu fui na casa de um determinado pastor, almoçar, e almocei com ele, eu e uma outra pessoa, o presbítero, sendo na residência dele. E na hora do almoço, alguém bateu na porta, pedindo o que comer. Bateu o carro na mesa, vou colocar esse vagabundo para comer agora. E foi lá e foi ficar com ele. Aí voltou. Pronto, o pastor veio para frente. Aí eu falei assim, pastor, o que ele te pediu? Que comida, eu também tenho que trabalhar, porque esse vagabundo também vai pedir. Aí eu falei para ele, pastor, quer falar de mim um minutinho? Dá comida que tem fome, dá cola que tem fome e água que precisa. O que o senhor fez? Mas esses caras são vagabundos. Se a gente dá, ele fica muito na nossa conta. Não interessa. Não interessa que Deus está dizendo uma coisa, que a gente está fazendo é toda a prática, o amor. Falhou ali, né? Valeu mesmo. Você não pode pegar comida, né? E água para ninguém. Às vezes você não tem dinheiro ali. O senhor pega dinheiro, você não tem. E também tem certas ocasiões que é complicado você ficar dando também dinheiro toda hora para uma pessoa que te pede, né? Isso até acostuma. Mas comida, né? Complicado. Fala. Sandro, cara, uma coisa para mim, também não tenho como você. Se você que tem algo específico, tem uma conversa, para de repente eu expor a minha coisa. Sim. Tem que ter. Pode falar. Não é? Eu já tenho Thiago, eu vejo claramente. E lá é diferente. Todo problema deles vai para a igreja. A gente está aqui como Conselho. E algumas coisas que poderiam ser evitadas, porque passa um tempo, daqui 5 anos, os irmãos lembram daquela pessoa e falou, não foi aquela que Teve aquele problema aí. Uma exposição muito grande, né? teve aquele tesoureiro lá, o tesoureiro, por que ele você alguns anos atrás? Ele era muito para mim. Ele já faleceu a esposa dele, depois do mal. Eu me arrependi do que ele estava fazendo quando a gente ficou com o caso. Já tem vídeo. Eu acho que isso foi muito a pessoa. Então, aí nesse caso, Zé Luiz. Aham.
de organização da Igreja Batista. A Igreja Batista ela é congregacional, ela não é presbiteriana. Qual a diferença? Na Igreja Presbiteriana, os problemas dos irmãos, disciplina, pecados, de toda a natureza, é levado ao conselho, que é formado pelos presbíteros eleitos pela igreja e o pastor. E eles vão tratar aquele irmão, aquela irmã. Se for, existe isso na nossa Constituição, né? Pecado público vai ter que ser tratado publicamente, porque todo mundo já sabe, é público. Então a igreja tem que dar uma satisfação também e tratar publicamente. Lógico, com todo amor cristão, com todo cuidado, né? Sabedoria, não acabando com a pessoa. Mas se for um pecado privado, vamos dizer assim, que ninguém sabe, o povo não sabe, é tratado somente ali no conselho. Não precisa expor a pessoa. Mas como a Igreja Batista é congregacional, todo problema, toda coisa tem que ser levado para a congregação. Todos os membros da igreja, eles decidem, votam, né? Como vai ser tratado aquilo. Então, abre para muita gente. Então, é a forma do sistema que causou, agravou um pouco esse problema aí, ou muitos problemas que foram levados. Mas o que você falou, infelizmente, temos que ter cuidado com o que a gente fala. Essa é a verdade. O ideal aqui que nós estamos querendo ver, alcançar, é que todo membro de igreja, todo cristão, fosse capaz, fosse espiritual. A gente sabe que não é, né? Então realmente tem que ter esse cuidado. Agora, o apóstolo Paulo, ele faz da humildade uma prioridade, irmãos. Olha só, olha o que ele diz em Efésios 4, de 1 a 3. Alguém abre e leia, por favor, de forma audível. Paulo aqui ele vai ensinar como alcançar essa humildade, como alcançar isso. Efésios 4, de 1 a 3. Pois eu vos andei no Senhor, e andei de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Há somente um corpo. Só até aí. Só até o 3, tá? Então veja, gente, o verso 2 é o que nos interessa aqui na lição. Como é que o crente deve andar? Com toda humildade e mansidão. Isso aqui é a Bíblia, gente. Humildade e mansidão. Você vê muito crente orgulhoso, né? E aí, a humildade reconhece nossos muitos pecados e limitações, e então responde da seguinte forma: você se reconhece, né? Eu preciso de Jesus e preciso de outras pessoas. Eu preciso do Senhor, lógico que Ele é a nossa base, a nossa fonte, mas eu preciso de cada irmão também, para me ajudar na caminhada. É esse sentimento de dependência que a humildade traz. E é interessante nós vermos o que Agostinho escreveu sobre isso. Ele disse assim, esse primeiro caminho para a verdade é a humildade. O segundo caminho é a humildade. E o terceiro caminho é a humildade. Ele frisa 3 vezes os 3 passos, os 3 caminhos para a verdade. Tem que ser a humildade, né? Alguém como ele que foi reconhecido, né, foi um dos maiores pensadores cristãos da sua época, de todos os tempos da cristandade. Na minha opinião, depois de Paulo, Agostinho é imbatível. Ele supera muito todos a espiritualidade, a profundidade dos seus escritos. Ele tem sido fonte de sabedoria para a igreja há quase, vamos colocar aí 1700 anos, né? Então é interessante
falando também de Paulo, um dos maiores exemplos que ele tomou na atitude dessa humildade é ser intercessor também de um prisioneiro que estava com ele, que era Onésimo. Ele pede, ele intercede por ele para trazer de volta o escravo ao seu patrão, porque ele fugiu. E ele falou assim ainda: se ele te der alguma coisa, coloca na minha conta, eu pago. O verdadeiro cristão, quando ele tem humildade, ele também tem a humildade de sentir também pelo próximo. Porque antes de esse rapaz voltar, ele foi convertido lá dentro, ele foi transformado para que o Senhor assim o devolvesse de volta como sendo servo do Senhor. Cristão. É cristão e irmão de Filemon, acho que é Filemon. Exato, Filemon, que teve grande prejuízo por causa desse escravo. Olha o maior exemplo que de Paulo, que está lá em Filemon, que quiser ler, E nesse mesmo texto, acho que tem um verso aí que é mais interessante que esse que você leu. Paulo diz que ele fala que Onésimo, né, o escravo, fugitivo, que havia até roubado o Filemon, e Paulo fala, coloca na minha conta. Mas Paulo diz assim: eu poderia te ordenar que recebesse ele como irmão. Por quê? Porque você me deve até a sua vida. Paulo diz isso. Mas ele fala, mas todavia eu falo no nome do amor cristão. Então Paulo não dá carteirada, né? Paulo não quis dar uma carteirada, que eu sou apóstolo, faça isso, rapaz. Humildade, sabedoria, apelando ao coração cristão de Filemon, que era o nome de Deus, que abrigava a igreja na sua casa. Então essa carta de Filemon é uma carta de um capítulo, mas é extraordinária, gente. O versículo 9 fala sobre isso, né? Ele fala assim: eu prefiro todavia solicitar não no amor, sendo que sou Paulo o velho, que ajo com ele sendo novo como meu filho gerado na fé. É algo tremendo isso, você vê a mudança, a transformação que Deus faz na vida de um ser humano, assim como agiu na vida de Paulo, como ele era antes, orgulhoso, e hoje sendo humilde. Exatamente. Fala, meu irmão. Há pouco tempo atrás eu conheci um episódio da igreja de um rapaz que pecou uma noiva e ele foi disciplinado dentro da igreja. E no dia que foi dado aviso publicamente, não sei se Paulo sabe ou humildade do pastor, não tenho essa certeza. Eu gostaria de saber se você está correto em falar do que ele fez, de público. Eu não estava no salão, eu estava junto à igreja, eu não ouvi. Mas depois eu ouvi o murmúrio, as pessoas comentando: o pastor não fez. O pastor chegou no público e falou: fulano e tal está disciplinado por causa de sangue. Ele agiu corretamente, com sabedoria, com modo de Usou as palavras erradas, né? Precisa ser isso. Já viu o pastor falar o irmão tal e a irmã tal, o mesmo pecado. Foram disciplinados pela quebra do sétimo mandamento. Não pegarás? É o sétimo, né? Pela quebra do sétimo mandamento. Eu achei interessante aquilo. Você quer saber? Está curioso? Vai ler a Bíblia. Porque a pessoa acha que o não adulterarás, que você faz uma leitura fria ali, é só adultério, casado, né? Casados e tal. Mas na nossa confissão, quando expõe isso aí, e na nossa, principalmente no catecismo, vai falar que é todo tipo de pecado sexual. Então, meu irmão, eu achei interessante o pastor falar isso. Agora, abrir abertamente assim, não é sabedoria. o casal, o rapaz era na igreja presbiteriana, estava na igreja presbiteriana, e a moça numa outra igreja. Não, era o pessoal lá com um casal, onde era a própria igreja, não era a igreja. Independente, né, irmão? A disciplina ela é importante e o objetivo da disciplina
disciplina é honrar o nome de Deus, que é santo, mas também um dos objetivos é restaurar o faltoso. A disciplina não é para matar a pessoa, é para restaurar ela, a comunhão e a sua comunhão com Deus, né? E com a igreja, tá bom? Mas seguindo aqui, humildade, né? Segundo Agostinho, é o caminho para a verdade. E humildade, irmãos, conduz o quê? A oração. Olha só que interessante. Por quê? Uma maneira de colocar a humildade em ação é: peça alguém para orar por você. Peça alguém para orar por você. Orar por você e às vezes até orar com você, né? Porque às vezes a gente pede para que alguém ore pelo nosso problema, mas nós mesmos não oramos. Exatamente. E às vezes você pedir para a pessoa orar com você é um estímulo a você orar juntamente também. Sim. Mas nesse caso aqui é justamente orar mesmo por você, né? É você ter a humildade de saber que precisa dessa oração. Segundo, nós pedimos ajuda ao Senhor e também a outras pessoas. Ao Senhor você pede oração, aí é você. Mas as outras pessoas, você está pedindo para um irmão orar por você. O nosso orgulho nos impede que sejamos vulneráveis. Ninguém quer ser fraco. Ninguém quer quer ter esse sentimento de fraqueza, de vulnerabilidade, porque realmente é uma coisa que te deixa exposto. Né? Você é chão, aquela mulher forte. Não. O orgulho nos impede que sejamos vulneráveis. O pior é quando você confiou em alguém, né? Talvez você tenha tido essa experiência e recebeu em troca comentários maldosos. Nossa, você fez isso, aí a pessoa te acaba. Então, tem gente que tem uma experiência muito ruim de você confiou em alguém, você achou que era espiritual, que era cristão, irmão, e a pessoa fez comentário maldoso, espalhou para outras pessoas o seu pecado, te expôs. Isso não é legal, isso não é cristão, né, meus irmãos? E talvez tenha decidido não deixar tal fato acontecer de novo. Aí você fala, também nunca mais eu me aconselho com alguém. Eu não confio mais em ninguém na igreja. Isso que pode acontecer no seu coração. Mas não deve, irmãos. Por quê? Essa estratégia autodefensiva de se fechar em você mesmo e não falar nada com ninguém, não pedir ajuda para ninguém, de ser autossuficiente e auto-independente. Autodefensiva pode parecer eficaz, você está blindado, mas na verdade, irmãos, não é a maneira como Deus nos criou para que possamos agir uns com os outros. Deus não te chamou para você ser uma fortaleza impenetrável, para você ser, né, você lembra até hoje, deve ter, né, mas na igreja primitiva, na verdade, os pais da igreja, na época dos pais da igreja, surgiram aqueles ermitanos, né, iam para o deserto, ficar lá meditando, viviam sozinhos, isolados de toda a sociedade, buscando a Deus, achando que aquilo ali era o caminho, né? Santo Antão é um deles, né? Foi um dos primeiros aí a agir dessa forma, mas Deus não nos fez dessa forma. Quando você olha o Novo Testamento, você não tem base para isso. O Novo Testamento diz que nós temos que ser luz aonde? No mundo, sal na terra. Então eu não vejo o isolamento radical como o modo que Deus nos chamou. Então, Deus nos criou, não nos criou para isso, de sorte que isso conduzirá à miséria e não à segurança. Vai ficar ali, isolado, vivendo de forma miserável como cristão, sem desfrutar do corpo de Cristo, dos benefícios que podemos ter do corpo do Senhor. Até aqui tudo bem, irmãos? Estão entendendo? Estão pegando aí a caminhada? Humildade, saber que somos dependentes da oração dos irmãos. Isso não é vergonha, tá? A ideia de ser vulnerável, você saber que você é vulnerável é um sinal de humildade, tá bom?
Aí, opte por um caminho melhor. Aprenda a pedir oração. E aqui o autor é interessante, ele coloca duas dicas interessantes. Primeiro, identifique um problema em sua vida. Às vezes a pessoa está tão tribulada com tantos problemas que ela diz, ore por mim, por favor. Aí você fala, tá bom, qual o problema? Não, ore por minha vida. Ela não sabe nem qual o problema específico da vida dela. Mas identifique, fala, o meu maior problema é nessa área. O maior problema é sentimental. O maior problema é minha saúde, é frágil. O maior problema é meu coração duro, que eu não consigo perdoar aquela pessoa. Aquele meu diabo que deu um soco na minha cara, não consigo perdoar ele, quero matar ele. Entende? Esse sentimento que vai te corroendo, você é cristão, você tem que lidar com isso. Então identifique o problema em sua vida, pois sempre temos um problema batendo a porta. Sempre vai ter alguma coisa ali que não vai estar legal, né? Em geral, a lista de problemas inclui dinheiro, na verdade a falta de dinheiro. Quem tem um problema de muito dinheiro é um problema também, mas é um problema mais fácil de resolver. Dá para resolver, né? Aqui, a solução. Doa para a igreja, faz qualquer coisa, é mais fácil de resolver. Agora a falta de dinheiro é mais difícil. Trabalho, né, gente? Às vezes a gente vai estar num trabalho que é como se fosse um suplício. Você não tem paz, você não é feliz ali. Você está ali obrigado porque você precisa sustentar a sua família. Então não é ideal. Mas dinheiro, trabalho, relacionamentos, saúde, além de questões ligadas ao nosso conhecimento de Jesus e a forma de viver para Ele e com Ele. As questões espirituais, questões de relacionamento mesmo. E todos nós temos, né, problemas. Eu falei do orgulho, pode ser um traço, um problema sério na sua vida. E eu falo, gente, tem pobre orgulhoso, não é só rico. Pobre orgulhoso, pode ser aquela mentira, né? Sempre colocamos, pode ser vícios, outras coisas mais. E segundo, para você optar por um caminho melhor e aprender a pedir oração, primeiro, identifique o problema, né, específico. Segundo, conecte o problema específico à Escritura. Tenta fazer essa conexão. Quem na Bíblia passou pelo que eu estou passando? O que os apóstolos dizem sobre esse meu problema? O que Jesus disse sobre esse meu problema? Porque é impossível você estar com um problema inédito, né? Não, meu problema é específico e inédito. Não. Nada novo debaixo do céu. Nada novo debaixo do sol. Então conecte um problema específico à Escritura. Vamos lá. Ao conectar seu problema à Escritura, você está ligando sua vida às promessas, às graças e aos mandamentos de Deus. Olha só que interessante. O que Deus fala sobre o pecado da língua? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre a impureza do meu coração em relação ao sexo? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre pensamentos errados? O que a Bíblia fala e me instrui sobre relacionamento com aquele irmão que eu não quero perder a cara? Tudo isso a Bíblia vai ter uma resposta. Então você deve fazer essa conexão com as promessas, graças e mandamentos de Deus. E aí é preciso tempo, o autor reconhece isso, olha interessante, é preciso tempo para desenvolver essa habilidade, fazer essas conexões, tá? Em face da extensão das Escrituras. A Bíblia, gente, não é um livro de 100 páginas, não é um livreto como esse que você lê numa sentada. A Bíblia, ela exige fôlego. A Bíblia, tanto é que a gente está colocando um ano, lendo 3 capítulos por dia, para você terminar ela. 365 dias.
lendo todo dia 3 capítulos, pelo menos. Então existe tempo, conhecimento do seu conteúdo. Aí, gente, vai muito de cada pessoa. Aqui vai entrar a questão do esforço. Se você não consegue separar ali 20 minutos das suas 24 horas para ler, não é só ler também de forma mecânica, mas meditar no que Deus está dizendo, você não vai conseguir adquirir essa habilidade, essa sabedoria. Então tem que ler. Quando você não puder ler, ouça. Esses dias que eu estava indo para o presbitério, eu voltei a trabalhar também, então o tempo estava muito curto. Eu fui ler. Os 3 capítulos de hoje, vou ouvir. Aí lá o Silvio Moreira falando. Ouvindo, meditando. É leitura, faz parte. Tá bom? Mas faça isso, gente. Dedique tempo à leitura da Bíblia. Dedique mesmo. Fala, velho. Na preocupação, onde a gente se apega mais nas coisas, a gente está aqui do lado, passando o problema, nós conhecemos a palavra de Deus. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, nós acham que é diferente, acham que é luz, e aí tem que resolver as coisas. Nós conhecemos a palavra, a verdade, a gente já usa diferente. Então, foi na tribulação que eu vi a Bíblia rodinha, eu nunca tinha conseguido ler a metade da Bíblia, aí parava. Eu no entendimento eu não conseguia levar adiante. Sim. Eu tentei, mas foi na tribulação, nos piores dias da minha vida, eu me apeguei à palavra de Deus e consegui ler ela durante Mas quando nós estamos passando por lutas, nós temos essa tendência de buscar com mais intensidade a Deus. Deve ser assim mesmo, porque Ele é nosso socorro bem presente na hora da angústia, como o salmista nos ensina. Outra coisa, gente, se não sabe como orar, nós não sabemos como orar mesmo, peça a outros que ajudem você a estabelecer conexão entre suas necessidades e a palavra de Deus. Então, se você não sabe como orar, como fazer essa conexão, tem dificuldade, peça para alguém que você sabe que tem uma experiência maior com a Escritura, tem um conhecimento maior dentro da igreja. Então, você pede para ela te ajudar a você fazer essa conexão, tá bom? Mas o importante é você identificar o problema, se conectar com as Escrituras e buscar ali uma solução bíblica na palavra do Senhor. E aqui, eu coloquei alguns exemplos do livro que ele dá. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui sobre isso, tá? Vamos lá, ele diz o seguinte aqui, às vezes é difícil para mim até mesmo orar pelas dificuldades da minha vida. Você pode orar para que eu entenda, aí no caso a pessoa vai pedir oração. Você pode orar para que eu entenda profundamente em meu coração que Deus se importa comigo e me convida a derramar o meu coração diante dele. A pessoa está perdida, ela está desanimada, e aí ela é instruída a orar para que ela compreenda, para que ela saiba no seu coração que Deus se importa com ela e a convida a derramar seu coração diante de Deus. Onde eu acho isso? Qual a base bíblica para isso? Salmo 62, verso 8. Abra aí. Salmo 62, verso 8. O que diz? Quem achou pode ler.
Isso aqui é uma promessa, né? Uma determinação. Confiai nele, povo. Derramai sobre ele o que? O vosso coração. Então a Bíblia dá instrução para quando você estiver passando esse momento de não saber nem como orar, de não saber nem como buscar a Deus. O outro exemplo que ele dá é o seguinte: estou doente há algum tempo e me inclino a ficar tão desencorajado. Você pode orar para que eu seja capaz de correr para Jesus sempre que me sentir particularmente desanimado? Então, é a forma de você identificou o problema. Eu estou doente, estou desencorajado. Aí você vai para seu irmão e fala: você pode orar para que eu seja capaz de ir até Jesus sempre que me sentir particularmente desanimado? Você está falando do seu problema, pedindo uma oração específica para o irmão. E aí, qual é o texto? 2 Coríntios 4, 16, 18. 2 Coríntios 4, 16, 18. Interessante que a gente aprende com você e você aprendeu com o pastor, né? E quando você o irmão pedir oração para você, meu irmão, ora por mim, minha irmã, ora por mim, não deixa ele chegar em casa, não. Se você tem a oportunidade de orar nesse momento, ora junto com ele. Uma coisa que eu aprendi, sabe por quê? Porque a gente pode esquecer. Geralmente. Aí demora a semana. Minha irmã, você orou por mim? Esqueci. Então é importante a gente tomar essa atitude, né? Se o irmão conversar com você, falar, ora com ele naquele momento. Eu aprendi isso. É importante. Eu aprendi também com você. Não lembro. Mas é interessante. O pastor falou aqui uma vez, acho que foi ele. Não lembro se foi ele ou ele. Aí uma irmã chegou e falou: pastor, peço oração, porque eu vou passar por uma cirurgia muito séria na quarta-feira, mas o irmão esteja orando. Ô meu irmão, pode ir em paz, eu vou estar orando. No dia a dia, não lembrou, não orou pela irmã. Aí no domingo, sei lá, depois de um tempo, né, que ela se recuperou, ela voltou toda feliz, falou: pastor, muito obrigado pela sua oração. Deus ouviu a sua oração, porque foi tudo bem, deu tudo certo. O pastor falou que ficou com tanta vergonha. E ele falou, né, minha irmã, me perdoa, mas eu não lembrei de orar por você. Então, aí ele falou que a partir desse dia, a pessoa de oração já orava na hora, podia estar onde fosse, na rua, no mercado, ora. Essa graça de Deus ali naquele momento. Porque, irmão, nós somos falhos e esquecemos. Então, essa situação, vamos lá. Segundo aos Coríntios 4, 16, 18 diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, a ideia aqui, é não desanimarmos, mas pelo contrário, né? A tribulação ela não pode nos abater ao ponto de nós perdermos a esperança. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele dá outros exemplos aqui, irmãos. Esse ano nós não vamos ver, não vai dar tempo de ver os textos, tá? Então eu só vou falar aqui. Ele diz: tenho sido ríspido com o meu cônjuge. Olha só. Tenho sido grosseiro, ríspido com o meu cônjuge nas últimas semanas. Você pode orar para que eu viva com humildade e gentileza à medida que tentamos conversar sobre assuntos difíceis? Olha que interessante. Você identificou que você não está tratando o seu cônjuge de forma correta, com gentileza, com delicadeza. E aí, Efésios 4:1. Você identificou o problema, pediu, e Efésios 4:1 não é só um versículo, vale a pena a gente dar uma olhada. Vai dizer: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. E o modo digno da vocação que fosse chamados não é tratar as pessoas com grosseria, principalmente o seu cônjuge. Gente, eu já presenciei
acontecer, inclusive na minha família, casamentos que é na base da pancada. Pancada no sentido das palavras, né? Não literalmente. Mas é só grosseria. Um chama de jumenta, ele chama a mulher de... o Shurek 10 vezes, né? Mas esse é um problema. Outro exemplo que ele dá: estou tão frustrado com minha filha que meu desejo de ser respeitado tornou-se maior que o meu desejo de ser paciente e demonstrar bondade. Você pode orar por mim? Isso aqui é um outro problema, né? Filhos que não respeitam os pais, e você quer tanto ser respeitado que isso se torna até um ídolo para você, ao ponto de você esquecer da paciência e da bondade. O texto é 1 Coríntios 13, verso 4. 1 Coríntios 13, 4 diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Outro exemplo que ele dá é o último. Ultimamente, o gerente do meu departamento tem sido crítico e rude. Isso aqui é comum, né? Acontecer. O meu chefe tem sido crítico, nada que eu faço está bom, só critica. E rude também, fala de forma grosseira, me humilhando na frente das pessoas. Eu nem sei o que pensar sobre tudo isso. Você pode me dar algumas ideias de como orar? E aí o texto que ele coloca aqui é Romanos 12, verso 18. Vamos ver o que diz. Romanos 12, 18, perdão, não tem Romanos 18. Romanos 12, 18 vai dizer: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha só. Se depender de você, a guerra não acontece. É isso que ele está dizendo. Eu estou usando essa estratégia com alguns problemas de relacionamento lá no meu condomínio. Depender de mim, não vai ter guerra. Paulo diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, inclusive os perturbados. Esse exemplo que você falou do trabalho, hoje em dia existe a lei do assédio moral. O cara é humilhado no trabalho, ele tem que processar sim, eu vou de prova e processar esse cara. Se você fica 10 horas, você fica mais tempo no seu trabalho, com a sua família, você tem o seu direito de ir. Você vai ficar sendo humilhado assim, todo dia. Levanta a prova, os caras perguntam para você, então não fala nada. Levanta a prova e processa. Nessa época não tinha leis trabalhistas, hoje tem muitas. Realmente, se o assédio for muito grave, tem que ser associado. Sabe por quê? Para esse cara aprender a se relacionar com o outro também, né? A respeitar as pessoas. Você passar 10 horas por dia sem humilhar, né? É interessante que nós, como cristãos, nós passamos por um desafio muito bruto, né? Como cristão. Por quê? Porque o seu desejo, você vou encarar, vou lá falar com essa pessoa, falar um monte disso aqui na palavra do Senhor, você não cortês. Não entre em confronto, não isso aqui, traga paz. Foi o que você falou. Ai, não, mas caramba, e agora? Quem é que vai vencer? A palavra do Senhor, porque você passa a se humilhar diante disso. É uma humilhação, mas só que é para a glória do Senhor. Tudo que fizemos aqui, até no meio dos confrontos, tudo é feito para a glória do Senhor, para que haja paz. Exatamente. Meus irmãos, chegando no fim, vamos aqui algumas propostas de discussão, de reflexão, também respostas, né? Ele faz a seguinte pergunta: alguma vez você pediu a outra pessoa que orasse por você? Acho que todo mundo aqui já, né? De alguma maneira já sentiu, não foi orgulhoso ao ponto de pedir ajuda, não foi orgulhoso ao ponto de você se fechar, mas você pediu para que orasse por você. E aí, como isso terminou? Foi bom? Foi bênção? Ou você se arrepende de ter pedido? Então, essa é a questão, né? De que maneira você espera crescer para se tornar necessitado? Olha só, parece uma contradição. Você crescer e se tornar necessitado.
Como assim? Ele está dizendo o seguinte: o cristão, quando ele cresce espiritualmente, quando ele se torna mais maduro, ele reconhece que ele é necessitado. Se você acha que você já é autossuficiente, você não precisa da oração de ninguém, quer dizer que você não cresceu, você diminuiu. Não é? Porque o reino de Deus é assim: o maior será o menor, os humilhados serão exaltados. Não tem espaço para orgulho, né, gente? Eu queria que vocês respondessem o seguinte: de qual maneira que você espera crescer? É que coisa prática mesmo. Vamos lá, pegando aqui a irmã Rosa. Irmã, como você espera crescer espiritualmente para chegar a se tornar uma necessidade da graça? Quais são as ferramentas que Deus te dá para você crescer? Pode dar um exemplo? Crescer na presença de Deus. Crescer espiritualmente. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Bom exemplo. E orar, né? Fazer oração uns pelos outros, né? A melhor coisa que você faz é orar pela sua igreja, é orar pela sua liderança. Não, e essas coisas nos ensinam a ser sábio também. Tá, mas você falou primeiro ler a Bíblia. Esse é o ponto fundamental, né, gente? Ler as Escrituras. Você adquire crescimento, né? Como diz a musiquinha das crianças: leia a Bíblia, faça oração. Se quiser crescer. Isso é fundamental. E oração também. Alguém tem outra estratégia que Deus deu para você crescer? Isso. Tiago 4,7. Bem, então não tem muito segredo aqui, né, gente? As estratégias que o Senhor nos dá: leitura da Bíblia, uma vida de oração, né? O jejum também pode entrar nisso. Pode entrar também. É uma ferramenta que o Senhor nos dá, ferramenta espiritual. Você praticar e exercer essa humildade, se sujeitando a Deus. Às vezes é uma coisa que você nem concorda muito, mas você fala: mas se Deus quer que eu passe por isso, eu vou passar, né? Isso é humildade. Bom, aqui você poderia pedir por oração. Quem você confia, você fala: puxa, se eu conversar com essa irmã, se eu conversar com esse irmão, eu sei que ele vai orar por mim, que ele vai me dar uma direção bíblica. A quem podemos pedir? E por último, gente, separe algum tempo para orar juntos com essa pessoa que confiou em você, pediu oração. Você tem que separar um tempo para estar orando com ela. Aqui é convite, não é só pôr, né? Você orar na sua casa pela pessoa. Isso também é muito bom, para você orar com a pessoa. Vamos enfrentar juntos isso aí e vamos vencer com a graça de Deus. Bom? Agora, eu sempre tentando assim, algumas estratégias de estar assim, juntamente com as irmãs, né? Teve caso assim, de umas lá no prédio, que passou por lutas constantemente, sabe? Você vê a pessoa passar por luta, e naquele momento assim, você tomou. É difícil você tomar o seu tempo, né? Porque você sempre vive ocupado. Todos os seus horários. Nós, mulheres de casa, estamos ocupadas sempre. Mas você dedicar aquele momento que está junto com a irmã, assim, irmã, tal horário, vou estar junto com você orando, vou estar junto com você lendo a Bíblia, buscando ao Senhor. É importante, sim, você ter esse desejo também de se estar voluntário, ou próprios irmãos, ou se voluntariar, eu vou orar por você, vou orar durante a semana. É algo assim, aquilo que vai no seu coração, que o Senhor vai te direcionar, ele faça isso, porque isso aí é algo que é crescimento não só para a pessoa que está passando por luta, mas você também. Você cresce junto, e foi o que aconteceu, foi uma experiência assim, que eu tive com as irmãs lá no prédio, grande, então um ajudando o outro na oração, sabe, durante a semana, peguei pessoas assim para estar ajudando,
É isso, gente. Alguém tem alguma pergunta final? Para nós encerrarmos? Tranquilo? Então, o primeiro passo nessa aconselhando uns aos outros é caminhar com humildade. Tá? É o que nós aprendemos hoje, devemos exercitar e colocar em prática. Tá bom? Vamos orar e encerrar então esse momento de estudo. Depois eu tenho alguns avisos para dar para os irmãos. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Pois não. Dois versículos só sobre esse tema. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. E Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Verdade. Bem lembrado, o Provérbio de Salomão, né? Sabedoria, falando sobre humildade também. Nós temos o maior exemplo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, fez homens, fez carne, habitou entre nós. Isso é o maior exemplo de humildade. E quando estava em carne, ele chegou ao ponto de lavar os pés dos discípulos. Então, para mim, é o maior exemplo de humildade que alguém já deu em toda a história. Pois não? Nesse sentido, cara, todas as vezes que eu vou orar em silêncio, eu começo a orar e de repente tem um monte de pensamentos minha parte da oração. Aí eu me reponho no final da oração, eu volto atrás da oração, de repente eu vou outros pensamentos. E um de pensamento não é pensamento mal, maligno, são pensamentos bons, coisas cotidianas. Tira a sua forma. Me tira o foco. É só eu orar em silêncio e começa a entrar esse pensamento. Nessa oração a gente vai orar para nós. Aí eu peço, eu falei que o presbítero dele, ele justificou a sua ausência, dizendo que não poderia estar vindo, porque ele está com um problema na garganta, né? Muito mal, ele ia ficar tossindo aqui, ele falou que não quero. E aí eu falei, nós estaremos orando pelo irmão, vamos orar agora também, irmão Fernando, pelo presbítero dele também, pela sua saúde. Pela cirurgia da irmã Alice, né? Quando será, meu irmão? 22 agora. 2, né? Está colocando também nesse conselho. Vamos colocar de pé? Pode falar aí. Pedir oração, amigo meu, né? Vamos. Arnaldo, o pai financeiro, de 19, vai fazer um tratamento. Principalmente ele estava com 50 e poucos anos, né? E aí ele sempre fez os exames, deu tudo normal. Ele foi agora dessa vez, para fazer o exame de próstata, e aí apresentou isso. E aí ele é uma pessoa evangélica, ele não é evangélico. A mulher dele está na igreja, mas ele não. Aí a mulher dele chamava ele dizia que não, trabalhava com isso, tá. Isso que ele foi passando, seu dia, se sentir nada. Daí agora apareceu essa bomba. Mas ele ligou para minha casa, quase chorando, pedindo oração para toda a família. Até para a Bahia ele deu essa notícia. Ele falou ainda que era maligno e que ele ia operar. Aí então eu fiquei assim, né, admirada daquela coragem dele. Ele está confiando em Deus, que ele vai ficar bom e que Deus vai ficar contando com isso. Então eu achei que eu vi na oração dele. Aí ele pediu para a família inteira. Então ele, né? Arnaldo. Arnaldo. Sobre o Não precisa não. Deus sabe. Arnaldo, né? Tá certo. Vamos meio deslembrado. Então aí ele vai começar a fazer a Quimioterapia. e não pode operar, isso faz? Não pode operar. Aí então. Fragiliza, né? Tá bom, Pediu vamos oração. orar então, meus irmãos. Fala, Bíblia. Eu quero pedir pelo rapaz que trabalhou comigo em Cadinha, Acabou o quê? comigo com a Dinha. A gente trabalhou com esse rapaz e há uma semana a gente teve a notícia que ele está internado, está bem chato, ele está com o rim parado e com funcionalidade de 1 apenas 15%. E ele é um rapaz novo, tem
E o nome dele? 32 anos, do Elson. Quem? Do Elson. Noelson. Isso. Do Elson. Noelson. Aí ele está em estado bem crítico assim, porém ele é jovem, tem aquela vida de usar narguilé, fazer o cigarro, cigarro eletrônico, fazer tudo isso. Então, agora ele está passando por essa dificuldade. Misericórdia. E os irmãos estejam orando. O sogro da minha filha está internado no Santa Marcelina. O Guilherme, sabe que Lembro dele. Ele está com um problema. é relacionado ao cigarro. A Santa Marcelina não está muito bem na idade. O nome dele? Mas esse é o Elson. É o Elson, né? É. E Arnaldo. Vou aproveitar também a minha tia mais velha, ela tem 76 anos, ela foi internada ontem, uma infecção na perna, ela estava até no último estudando transferência. Uma infecção na perna, se achava que era pulmose, mas não era, o seu nome que é eritéria, uma inflamação que dá febre, vai subir, e se não ele conseguir controlar a infecção, chegar ao ponto de amputar. Como ela tem diabetes, ela é uma senhora, ela se chama do gordo, então não dá. Deus é o nome dela. Deus? Vamos orar então, gente. Fechar os olhos, orar ao Senhor. Deus de amor, Deus maravilhoso, nós aprendemos, Senhor Deus, nessa manhã sobre a humildade, que é o caminho, Pai, para a verdade, para ter mais comunhão contigo. O Senhor nos agracie com essa característica cristã, que possamos, Senhor Deus, desenvolvê-la no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Também, Pai, nos lembramos de todos os pedidos de oração que foram feitos agora pela manhã, para a vida do nosso irmão Fernando. O Senhor dê tranquilidade e concentração para que ele possa fazer suas orações individuais, que ele possa buscar ao Senhor, derramar o seu coração, como diz o Salmo 62, diante da tua presença, com o pensamento focado nas maravilhas divinas, na graça do Senhor. Nos lembramos, Senhor Deus, também da cirurgia da nossa irmã Eunice, que será no dia 22. O Senhor esteja preparando o seu coração, preparando também, Pai, toda a estrutura hospitalar para estar recebendo ela. E rogamos, Pai, o desejo do nosso coração é que dê tudo certo, que a nossa irmã venha se recuperar o mais rápido possível, segundo a tua graça e misericórdia. Também oramos, Pai, por esses nomes, essas pessoas que ainda não servem, que estão padecendo no hospital, que estão sofrendo, Senhor Deus, alguma enfermidade, frutos do pecado, frutos também de uma administração da sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, e que essas pessoas venham, esperamos, Pai, para que elas venham ter uma chance de buscar o Senhor, uma chance de ter um encontro contigo e confessar também os seus pecados diante do Senhor. Nos lembramos do Arnaldo, nos lembramos do Elson, do seu Nelson, também da tia da Tamires. O Senhor seja misericordioso com eles e dê, Senhor Deus, a tua graça nesse momento de enfermidade e de doença. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar.